Oi, gente, tudo bem com vocês? Para você que não me conhece, eu me chamo Naila Martins. É, Se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, aqui é um canal cristão, onde a gente procura compartilhar a palavra de Deus. E eu queria compartilhar o que Deus tem falado comigo esses dias. E espero que, assim como tem edificado a minha vida, possa edificar a sua também. Tá ok? Eu queria ler com você Provérbios 4:23, que diz assim: Acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. Acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. Então, Provérbios ele vem nos ensinar a importância da gente guardar o nosso coração. E eu já tinha lido esse versículo algumas vezes e eu ficava me questionando, mas como eu vou guardar o meu coração? Como é que eu faço isso, né? E lendo a palavra, lendo outros textos, eu vim ter uma compreensão clara de que o nosso coração é a nossa mente, né? E quando a gente passa a entender isso, tudo fica mais fácil. Se você for parar para pensar, as maiores batalhas são na sua mente, né? Pensamentos ruins, pensamentos negativos, ideias ruins, ideias boas. E eu comecei a notar que todas as vezes que eu dava atenção àqueles sentimentos, vozes do inimigo, pensamentos ruins, pensamentos de suicídio, de tristeza, de que eu não ia conseguir, de que eu não queria ser nada. Isso pode estar ligado também à nossa raiz familiar. Quando a gente vem de uma raiz familiar, onde o lar é desestruturado, onde muitas vezes você não tem palavras de afirmação, onde a sua mãe diz que você é amada, onde sua mãe diz que você vai ser algo na vida, onde palavras positivas são liberadas sobre a sua vida, muitas vezes você cresce com aquilo que foi falado lá na sua infância, né? De que você não vai dar para nada e etc. E eu comecei a notar que todas as vezes que eu dava muita atenção a esses pensamentos ruins, eu me afundava num quadro depressivo muito grande, né? E a palavra de Deus, ela vem falar aqui também em Provérbios 3, diz assim: Meu filho, não se esqueça de minhas instruções, guarde os meus mandamentos em seu coração. Quer dizer, Deus está pedindo para que a gente não venha esquecer das instruções, porque as instruções de Deus é a palavra, né? Aqui na Bíblia tá tudo aquilo que você precisa para viver bem, para viver com esperança, para viver com fé, para confiar em Deus. Então, quanto mais você meditar nessa palavra, né? E quando muitas vezes a gente fala assim, tem que ler, tem que ler. Não, você não tem só que ler, você tem que meditar. Nem que você leia menos, mas aquilo que você lê, você procura absorver para a sua vida. Perguntar o que é que esse texto está querendo falar comigo, o que é que essa palavra está querendo me ensinar, o que é que eu posso aplicar na minha vida, né? E Provérbios está dizendo, meu filho, não se esqueça das minhas instruções, não se esqueça da minha palavra, não se esqueça, né? Guarde os meus mandamentos em seu coração, guarde os meus mandamentos, guarde as minhas palavras em sua mente. Quando a gente vai olhar a passagem que Satanás foi tentar Jesus, quando ele passou no deserto 40 dias, Satanás ele usa trechos da Bíblia, né, para querer que Jesus caia na tentação. Então ele diz, né, se tu és filho de Deus, então ele já começa lançando uma dúvida, querendo lançar uma dúvida em Jesus. Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães, né? E a gente vê que Jesus ele combate Satanás com a palavra. Então, como você vai combater esses pensamentos ruins, essas palavras negativas que muitas vezes vêm à sua mente, que muitas vezes é Satanás? Como é que você vai combater? Com a própria palavra. Jesus ele combateu Satanás porque ele tinha a palavra, ele era a palavra. Então, que você possa meditar nessa palavra,
que você possa descobrir o que é que Deus tem para lhe ensinar, né? A partir do momento que eu comecei a botar isso em prática, a lutar contra essas vozes, né? E muitas vezes é repreender, Satanás, eu te repreendo, eu não aceito isso. Eu não aceito que eu sou fraca porque que Deus diz que eu sou forte. Eu não aceito você dizer que eu não sou filha de Deus porque Deus diz que eu sou filha amada. Deus fala que nele eu sou mais que vencedora. E você começar a lutar contra essas vozes, repreender, né? O salmista Davi, ele diz assim, eu não me lembro o salmo agora. Ele diz assim: Senhor, sonda o meu coração, sonda a minha mente, e vê se há em mim caminhos maus, e se houver, arranca. Que você possa fazer essa oração também. Eu me lembro que, agora recente, estava passando por uma batalha muito grande, onde estava passando por uma situação que eu precisava acreditar. Eu precisava acreditar que aquela situação ia dar certo, eu precisava acreditar que aquela fase ia passar. Mas eu muito angustiada, muito triste, muito abatida. E eu comecei a orar e eu perguntando: Deus, por que que eu não consigo crer? Por que que eu não consigo crer? Porque eu sou tão incrédula. Por que que quando eu me deparo com essa situação, eu tenho medo, eu me questiono, eu quero murmurar? E eu me sentei e eu comecei a pensar, e começou a vir a palavra na minha mente: incrédula, incrédula. E eu sou incrédula, eu preciso ser liberta da incredulidade, né? E eu comecei a meditar, e Deus me trouxe a memória de quando eu tinha 14 anos, eu trabalhava numa casa de família, eu cuidava de um neto de uma senhora. E essa senhora, ela era crente, mas ela era muito religiosa. E frequentemente ela me chamava para orar e eu sempre dizia não. E um dos fatores de eu dizer não é porque ela tinha um filho que ele tinha entre 17 e 16 anos. E ele era baterista da igreja, né? E ele sempre dava em cima de mim. Ele tentava me atacar dentro de casa, me pegava força, me beijava. E eu sempre fugindo daquela situação porque ele tinha noiva, ele era noivo. Ele era noivo, era baterista da igreja, ele era muito elogiado por muitas pessoas. E toda vez que eu me recusava ao convite de oração dela, ela me chamava de incrédula, né? E naquele dia Deus me mostrou que eu tinha absorvido aquela palavra, que eu tinha guardado aquela palavra no meu coração. E por isso que muitas vezes eu não conseguia crer, por muitas vezes eu me apegava àquela palavra, né? Eu absorvia aquela palavra. A palavra de Deus fala que as palavras, elas são como semente, né? Que se ela entrar na nossa mente, elas germinam e crescem. E aquela palavra de incredulidade, eu deixei ela germinar, eu deixei ela crescer, né? E isso muitas vezes tem atrapalhado a minha vida. Eu tenho orado constantemente: Senhor, me liberta desse mal, Senhor, me liberta disso, né? E o que eu quero ensinar para você através desse vídeo, através dessa palavra que Deus tem liberado, é: guarde a sua mente. Lute contra essas vozes que muitas vezes vêm para te destruir, vêm para dizer que você não é amada, que você é uma fracassada, que você nunca vai conseguir, de que você não nasceu para dar certo, de que você tem que acabar com a sua vida, de que você isso e aquilo outro. E são tantas vozes. Lute contra essas vozes. Creia que você é amada, creia que em Deus você é mais que vencedora, creia que Deus tem um plano para a sua vida, creia que aquilo que Deus prometeu para você vai se cumprir. Na Bíblia é NTLH, que é Nova Tradução na Linguagem de Hoje, diz assim, o mesmo versículo, né? Provérbios 4:23. Tenham cuidado com o que vocês pensam, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Que é a mesma passagem de Provérbios 4:23, só que em outra tradução. Ele já traz mais clareza sobre o texto. Tenham cuidado com o que vocês pensam. Não tenham cuidado com os pensamentos que têm rodeado a sua mente. Tem uma frase que eu não me lembro de quem é, que diz assim, você não pode impedir que um pássaro voe sobre sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça ninho. Você não pode impedir que os pensamentos venham, mas você pode impedir que eles façam morada. Você pode rejeitar os pensamentos que vêm contra você, pensamentos ruins, pensamentos de destruição, pensamentos que vêm para te roubar a sua esperança. Não aceite, rejeite no nome de Jesus. A palavra também fala lá em 1 Pedro, capítulo 5, se não me falha a memória: resisti ao diabo e ele fugirá de vós.
Se você resistir a esses dados que Satanás quer colocar na sua mente, se render a Deus, se render a Deus em oração, se render a Deus lendo a palavra, fazendo jejum, tenha certeza que Deus vai purificar a sua mente. Eu queria ler só Provérbios 17. Provérbio 17, versículo 22 diz assim: o coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido consome as forças. Uma mente alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido consome as forças. Em Mateus 5, 8, se não me falha a memória, diz assim também. Deixa eu só verificar para mim não falar o que não está na palavra de Deus. Mateus 5, Sermão do Monte, diz assim: felizes os que têm o coração puro, felizes os que têm a mente pura, porque eles verão a Deus. Se você procurar purificar a sua mente, se você procurar encher a sua mente de coisas boas, de palavras positivas, da palavra de Deus, se encher de esperança, se lembrar do que Deus já fez lá atrás, se você começar a encher a sua mente do que é bom, você vai ser feliz, você vai ver Deus. Se você procurar ter uma mente grata, eu tenho que pedir a Deus isso constantemente: Senhor, me ensina a ser grato. Senhor, me ensina a te ver nas pequenas coisas. Senhor, purifica a minha mente. Senhor, limpa a minha mente. Eu tenho procurado trazer à memória as coisas que Deus fez. E o que eu quero dizer para você hoje nessa manhã: e encha a sua memória do que é bom. E encha a sua mente do que é bom. Creia que o que Deus tem para a sua vida vai se cumprir. Confie, busque a Deus, acredite, alimente a sua mente da palavra de Deus e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Amém? E é isso que eu queria compartilhar com você, que você possa guardar essa palavra na sua mente, que você possa botar em prática, que você venha ter esperança de que Deus está na sua vida e de que Ele tem o melhor para você, tá? Fica na paz.